Projeto de Lei Ordinário número 105 de 2022, que institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Brusque. Projeto de Lei número 105 de 15 de dezembro de 2022, institui o Plano de Mobilidade Urbana no município de Brusque. O prefeito municipal de Brusque faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Capítulo 1, disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei institui o Plano de Mobilidade Urbana de Brusque, PlanMob, que estabelece as diretrizes para o acompanhamento e o monitoramento de sua implementação, avaliação e revisão periódica, com o objetivo de efetivar a política municipal de mobilidade urbana. Parágrafo 1º. PlanMob Brusque tem por finalidade orientar as ações do município de Brusque no que se refere aos modos, aos serviços e à infraestrutura viária e de transporte que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas em seu território, atendendo às necessidades atuais e futuras. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Davis. Senhor presidente, faço agora um requerimento para que Vossa Excelência coloque a deliberação do plenário para a gente fazer a dispensa da leitura do projeto. Projeto aí bastante extenso, mais de 60 páginas, acho que é, né? Tem bastante coisa aí. Já está nessa casa há alguns dias e foi bem analisado pelas comissões técnicas. Então, a minha sugestão é que seja dispensado a leitura e depois, naturalmente, com os pareceres, os vereadores depois possam se manifestar na hora da discussão. Perfeito. Coloco em votação, então, o requerimento feito pelo vereador Davis da Silva para dispensa da leitura do projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Então, aprovado por unanimidade. Passamos, então, para a leitura das emendas e dos respectivos pareceres. Vamos lá. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 105 de 2022. Altera a redação dos dispositivos contidos no PL número 105 de 2022. Fica alterada a redação dos artigos abaixo relacionados, todos do projeto de lei ordinário número 105 de 2022, nos seguintes termos. Capítulo 1º, disposições gerais. Seção única dos conceitos e definições. Artigo 3º, inciso 2º. Arborização pública. Definida como toda a vegetação que compõe a paisagem urbana, dividida em áreas verdes, como parques e praças, e em arborização pública, que são nas vias e espaços de uso coletivo. Inciso 3º, benfeitorias públicas, equipamentos públicos responsáveis pelo funcionamento e desenvolvimento das cidades. Inciso 6º, centroide, áreas responsáveis por uma concentração de atividades em uma zona de tráfego. Inciso 11º, estacionamentos, áreas designadas a veículos automotores de propulsão humana ou animal, podendo ser públicos ou privados. Inciso 12º, faixa exclusiva, destinada à circulação dos veículos de transporte coletivo de forma segregada, dispondo de delimitação física que a separa do tráfego geral, com sinalização e de regulamentação específica. Inciso 14, lote lindeiro, área situada ao longo das vias urbanas ou rurais com as quais se limita. Inciso 17º, modal de transporte, maneira pela qual uma logística de produtos e pessoas é feita, podendo ocorrer por rodovias, ferrovias, vias aéreas, entre outras. Inciso 22º, pista de rolamento, parte da caixa da rua destinada à circulação dos veículos. Inciso 24º, polos geradores de tráfego, locais ou estabelecimentos responsáveis pela atração de grande quantidade de pessoas. Inciso 25º, sistema viário, caracterizado como um conjunto de vias de um espaço público, classificando-se
as vias como locais, arteriais, estruturais e coletoras. Inciso 26. Subcentro. Com protagonismo semelhante ao centro, com uma certa hierarquia de usos e atividades, atendendo a uma parcela de população, principalmente os que moram no seu raio de abrangência. Inciso 27. Tipologia. Estudo de tipos elementares que podem formar uma norma pertencente à linguagem arquitetônica. Inciso número 29. Transporte integrado. Modo de serviço de transporte no qual o usuário paga apenas uma tarifa ao entrar no sistema, sendo-lhe permitido conectar-se com diferentes rotas sem pagamento extra. Inciso 36. Vias estruturais, responsáveis por promover a ligação da cidade com seu entorno, carreando substanciais volumes de tráfego inter- e intraurbano. Inciso 37. Vias arteriais, destinadas ao tráfego preferencial e à circulação de veículos entre áreas distantes, orientando o fluxo para as vias de ligação regional, com vistas à melhor distribuição do tráfego nas vias coletoras e locais. Inciso número 38. Vias colaterais. Servem de ligação entre as vias arteriais. Inciso 39. Vias locais. Demais vias utilizadas para circulação interna no bairro, podendo ser preferenciais para pedestres. Capítulo 2º do Plano de Mobilidade Urbana de Brusque. Artigo 5º. O Planmob Brusque oriente-se pelas seguintes diretrizes. Inciso 11. Busca por alternativas de financiamento para as ações necessárias à implementação do Planmob. Artigo 15. O Sistema de Mobilidade Urbana de Brusque leva em conta o conjunto organizado e coordenado de meios, serviços e infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e bens no território do município, devendo consideradas vocações e peculiaridades locais, em particular. Artigo 18, parágrafo único. É assegurada à pessoa com deficiência e à pessoa com mobilidade reduzida a acessibilidade nas calçadas e travessias, com eliminação de barreiras arquitetônicas que restringam ou impeçam a circulação com autonomia e espontaneidade. Artigo 30. As diretrizes estabelecidas no artigo 5º desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. Inciso 1º. Oferta de vias de qualidade para a circulação de pedestres devidamente pavimentadas, iluminadas, sinalizadas, arborizadas e adaptadas às pessoas com deficiência, bem como estabelecimento de áreas preferenciais para pedestres no centro da cidade e no centro dos bairros, de acordo com os projetos de requalificação. Inciso 4º. Melhora do sistema de transporte coletivo mediante readequação dos itinerários, adequação dos pontos e abrigos de ônibus com acessibilidade e integração com o transporte cicloviário. Inciso 5º. Integração do transporte de passageiros intermunicipal e regional ao sistema de transporte público e a locais de estacionamentos com acolhida de automóveis. Artigo 32. Para efeito da presente lei, a hierarquia viária urbana da cidade compreende os seguintes tipos de vias. Inciso 1º. Estruturais, no trânsito rápido ou expressas. Inciso 2º. Arteriais. 3º. Colaterais. 4º. Locais. 5º. Vias especiais. Artigo 33. A função da via, segundo sua classificação, resultado entre mobilidade e acessibilidade inerentes a cada tipo, é apresentada a seguir. 1. Estruturais de trânsito rápido ou expressas, com grandes volumes de tráfego e de alta velocidade, não devem possuir interseções. 2. Arteriais. Ligam as vias coletoras às vias estruturais, apresentando um movimento livre e rápido, com interseções semaforizadas ou organizadas por meio de rotatórias. 3. Coletoras. Ligam as vias locais às arteriais, apresentando uma velocidade menor, com interseções nem sempre semaforizadas e de fluxo pequeno. 4. Locais. Distribuem o tráfego nas áreas de atividades, possuindo baixa velocidade e pouco fluxo. 5º. Especiais. Vias destinadas preferencialmente aos modais não motorizados, quais sejam pedestres e ciclistas, podendo ser exclusivas ou compartilhadas. Artigo 34, parágrafo único.
As vias não previstas nos incisos 1º e 2º do presente artigo encontram-se no mapa de nova hierarquia viária constante no anexo único desta lei, na figura 119, página 222. Artigo 35, inciso 3º. A coibição do transporte irregular de carga e ampliação do monitoramento preventivo do deslocamento de cargas perigosas. Inciso 4º. A elaboração e implementação do Plano Municipal de Conservação de Vias de Tráfego Intenso de Cargas. Artigo 37. As diretrizes estabelecidas no artigo 36 desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. Inciso 1º. A criação e implementação do Plano de Transporte Turístico Municipal, reunindo e demarcando rotas para diferentes modais, ciclistas, pedestres, transporte público. Inciso 2º. A demarcação e divulgação ampla dos pontos turísticos da cidade em áreas de grande atratividade, a exemplo de grandes centros e lojas comerciais. Inciso 5º. A redução do número de veículos privados que acessam as áreas turísticas da cidade, incentivando o uso do transporte público como principal modal. Artigo 39. São diretrizes para a potencialização da redução de acidentes na cidade de Brusque. 1. Investimentos na estruturação do órgão e qualificação dos agentes de trânsito municipais, bem como de todos aqueles que atuam na segurança para o trânsito. Inciso 9. A ampliação do uso de tecnologia na fiscalização de trânsito, incluindo os instrumentos de trabalho à disposição dos agentes de trânsito municipais. Parágrafo único. Os investimentos que alude o presente artigo podem ser estendidos aos demais agentes públicos cujas atividades estejam voltadas à preservação da segurança de trânsito. Artigo 41. As diretrizes estabelecidas no artigo 40 desta lei serão implementadas por meio das seguintes ações. Artigo 47. Fica autorizado o Poder Público Municipal a firmar convênios com órgãos ou entidades atuantes na área de trânsito, visando a consecução dos objetivos previstos nesta lei. Artigo 48. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em sentido contrário. Justificativa. A emenda ora apresentada tem por objetivo adequar dispositivos contidos no projeto de lei ordinário número 105/2022 à melhor técnica legislativa, aperfeiçoando a redação, corrigindo equívocos e trazendo sugestões a proposta realizadas pelo delegado regional de Polícia Civil, Dr. Fernando de Favre, e pelo Concidade na figura do presidente interino, Anderson Bus. A ideia é perfectibilizar o texto normativo, sem que se modifique o espírito do projeto, pelo que solicitamos ao plenário a sua integral aprovação. Sala das Sessões, 3 de abril de 2023, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Marlene Oliveira X, seu presidente, G. Daniel de Santos Pirola, membro, Gilcimar de Santos de Lima, vice-presidente. Vamos para a leitura da emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 105/2022. Fica alterada a redação do inciso 1º do artigo 5º, do inciso 3º do artigo 11º, incluído o inciso 5º do artigo 11º, o inciso 8º do artigo 14 e os incisos 10 e 11 ao artigo 39, bem como transformado o atual parágrafo único do artigo 21 em parágrafo 1º e acrescentando um novo parágrafo 2º, todos do PLO 105/2022, nos seguintes termos. Artigo 5º. Plamob Brusque orienta-se pelas seguintes diretrizes. Inciso 1º. Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados do serviço de transporte público coletivo sobre transporte individual motorizado, com campanhas permanentes de incentivo ao uso do ônibus, da bicicleta, dando condições estruturais para a mudança de comportamento dos munícipes. Inciso 3º, artigo 11º, inciso 3º. Executar novas estruturas cicloviárias a partir das rotas pré-definidas neste plano e conectadas às existentes, ampliando a rede, interligando-as de forma contínua e promovendo a intermodalidade com o transporte coletivo, levando em conta que o maior incentivo para o modal é garantir a segurança através de taxões em todas as ciclofaixas, criando calçadas compartilhadas, espaço nas praças e espaço para estacionar as bicicletas. Inciso 5º. Implementar o caminho das esculturas, dando condições para que se percorra o caminho com bicicleta. Artigo 14. Inciso 8º.
Criação das condições necessárias para o uso do transporte público e da bicicleta e realização de campanhas permanentes para a mudança da resistência da cultura local em vivenciar novos modais. Artigo 21, parágrafo 1º. Em parques urbanos, equipamentos de interesse turístico e demais espaços públicos, o poder público poderá explorar ou conceder a exploração para o serviço de locação de bicicletas interconectado pela malha cicloviária. Parágrafo 2º. Fica estabelecido o prazo de 2 anos para a edição de uma legislação em relação a bicicletários e ou espaços para bicicletas em prédios, condomínios públicos e privados, antigos e futuros. Artigo 39, inciso 10º. Diminuir a velocidade geral das vias públicas do município, inciso 11º. Permitir o uso do radar móvel pela Polícia Militar e ou Guarda de Trânsito de Brusque com abordagens educativas e punitivas, priorizando-as as primeiras. Justificativa. A emenda proposta contempla a sugestão do senhor Valmir Coelho Ludwig, acumuladas ao longo do tempo em audiências públicas, reuniões e palestras do Fórum da Bicicleta e que, acredito, perfectibilizam o mérito da proposta legislativa em análise. Sendo assim, solicito aos pares a sua integral acolhida. Sala das Sessões, em 4 de abril de 2023, autoria da vereadora Marlene Oliveira Schissel. Parecer número 39, 2023. Essa é a emenda modificativa número 2 do projeto de lei. Eu só quero ver se a ordem está correta aqui para eu não ler de forma equivocada. Três emendas aqui. Aqui esse parecer das 2 emendas já? Tá, beleza. Parecer número 39, 2023, Comissão de Constituição, Legislação e Redação. A proposta legislativa em exame institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, principal instrumento da política de desenvolvimento a regular o adequado deslocamento de pessoas e cargas nas cidades. O plano foi elaborado mediante processo participativo, condição obrigatória por força do artigo 29, inciso 2º da Constituição da República e dos artigos 5º, inciso 5º e 24 da Lei Federal número 12.587 de 2012 e do artigo 2º, inciso 2º do Estatuto da Cidade. No âmbito do Poder Executivo, mediante questionários, reuniões temáticas e setoriais propostas em conjunto com a consultoria contratada para elaborá-lo e, nesta Casa, por audiência pública realizada em 2 de março último, tendo sido apresentados, igualmente, questionamentos e sugestões de melhoria por entidades e cidadãos durante o trâmite legislativo. Por sua vez, a integração e a compatibilidade da proposta ao Plano Diretor de Organização Físico-Territorial de Brusque, prestes a aportar a esta Casa Legislativa, foram atestadas por representantes do Poder Executivo e do Centro Universitário de Brusque, este último responsável pelo mapeamento, adequação e planejamento urbano apresentado no projeto. Os princípios, objetivos gerais e diretrizes da proposta estão, por fim, alinhados à legislação federal, inexistindo quaisquer vícios ou ilegalidades a macular a sua análise por esta Casa. O mesmo ocorre quanto às emendas números 1 e 2, apresentadas na forma regimental e dentro da legalidade aplicável. Pelo exposto, a Comissão de Constituição, Legislação e Redação manifesta-se pela regularidade do projeto de lei ordinário número 105/2022, com a emenda número 1, de sua autoria, uma vez que adequa o texto apresentado à melhor técnica legislativa e incorpora sugestões da comunidade, sem modificação do espírito que inspirou a propositura. Quanto à emenda número 2, a comissão manifesta-se igualmente pela sua regularidade, remetendo à comissão competente a análise do seu mérito. A emenda 2 ela não fala no mérito, ela só fala que está dentro da legalidade. Posso manter nesse caso? A emenda 2 está só pela legalidade da emenda. Não entra no mérito, tá? Então vou manter a assinatura do vereador. Parecer número 40... perdão, deixa eu ler os vereadores aqui, né?
Brusque, é o parecer Brusque, de abril de 2023, Marlene Oliveira Xissa, relatora, G. Daniel de Santos Pirola, membro, Josimar de Santos Lima, vice-presidente. Parecer número 40, 2023, Comissão de Serviços Públicos. Agora sim. O projeto de lei em exame institui o plano de mobilidade, trazendo ações, conceitos, objetivos e ferramentas necessárias à execução do planejamento do ir e vir de pessoas e coisas no nosso município. A proposta é resultado de estudo realizado em 2019 por consultoria contratada pelo Poder Executivo Municipal na figura do Centro Universitário de Brusque, a Unifeb. Na época, elaborou-se um diagnóstico local que forneceu o panorama dos deslocamentos urbanos, levando questões que impactam a mobilidade e as possíveis soluções aos respectivos gargalos. O resultado do referido estudo integra e constitui agora o projeto de lei apresentado na forma de seu anexo único. Nesse sentido, o texto normativo traz definições, estabelece o gerenciamento dos diferentes sistemas, meios e infraestruturas inerentes, trata sobre o sistema viário e os diferentes modais, enfatiza a necessidade de oferta de diferentes modos públicos e privados de transporte, motorizados e não motorizados, além de apontar elementos relacionados aos polos geradores de tráfego, questões ambientais, de segurança e de acessibilidade. Ao identificar objetivos, metas e ações estratégicas, fornece ao chefe do Poder Executivo, presente e futuro, alternativas e soluções às demandas mais urgentes ao deslocamento rápido e seguro, garantindo uma melhor relação da cidade com seus cidadãos e uma sadia qualidade de vida. As emendas número 1 e 2 apresentadas, por sua vez, encontram-se adequadas ao mérito do projeto, devendo a conveniência da adoção da emenda número 2 ser analisada pelo plenário. Pelo exposto, a Comissão dos Serviços Públicos manifesta-se favoravelmente ao projeto de lei ordinário número 105/2022, remetendo ao plenário a análise das emendas apresentadas. É o parecer Brusque, em 6 de abril de 2023. Vereador professor Rogério dos Santos, presidente da comissão. Vereador Alessandro André Moreira Simas, membro. E vereador Jean Carlo Dalmolin, relator. Emenda modificativa. Rogério. Então, vamos lá. Emenda modificativa aditiva ao projeto de lei ordinário número 105/2022, cuja emenda institui o Plano de Mobilidade Urbana do município de Brusque. 1. Os artigos 9º e 42º do projeto de lei ordinário número 105/2022 passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 9º. Para o atendimento dos objetivos estratégicos previstos no artigo 8º desta lei, o Plamob Brusque estabelecerá metas de curto, médio e longo prazo, cuja observância será monitorada por comissão técnica específica a ser designada por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 42. Deverá ser fortalecida a ação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica com o objetivo de realizar o monitoramento da implementação do Plamob Brusque, no que tange a operacionalização das estratégias nele previstas e aos seus resultados em relação às metas de curto, médio e longo prazo. 2. Acrescentam-se parágrafo único no artigo 14 do projeto em comento, com a seguinte redação. Artigo 14, parágrafo único. Caberá à Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica fiscalizar e ou coletar informações para o cumprimento do disposto no inciso 6º deste artigo. Justificativa da emenda. A presente emenda busca atender os apontamentos apresentados pelo Conselho Municipal da cidade, Concidade, caminhada essa Casa Legislativa por meio de ofício número 1/2023 do Concidade. Prefeito José Rivec. Parecer número 43 de 2023, a Comissão Conjunta, Constituição, Legislação e Redação e Comissão de Serviços Públicos. A emenda apresentada pelo Poder Executivo especifica o órgão municipal responsável pela fiscalização
e monitoramento do plano de mobilidade, bem como atualiza a nomenclatura da CETRAN, atualmente denominada Secretaria Municipal de Infraestrutura Estratégica. A proposta atende solicitação formulada pelo Concidade a esta Casa Legislativa e aperfeiçoou o projeto de lei, estando livre de quaisquer vícios formais e materiais. Por tais razões, as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Serviços Públicos, em conjunto, manifestam-se pela sua regularidade, recomendando ao plenário a sua aprovação. É o parecer Brusque, 11 de abril de 2023. Vereador professor Rogério dos Santos, presidente das comissões de conjunto. Alessandra André Moreira Simas, membro. Jean Carlos Domolim, membro. Jean Daniel Santos Pirola, membro. Josimar Santos de Lima, membro. Marlene Oliveira Schissel, relatora. Em discussão, a emenda número 1 do projeto de lei número 105 de 2022. A 1. Em votação, a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 105 de 2022. Aprovada com 13 votos favoráveis. Em discussão, a emenda número 2, a emenda modificativa número 2 ao projeto de lei número 105 de 2022. Com a palavra, vereador Ivan Roberto Martins. Presidente, eu vou me manifestar daqui mesmo. Por favor. Eu, inicialmente, serei contra. Eu votarei contrário a essa emenda, porque eu sou contra a implantação de radar móvel. Não concordo, sou totalmente contra. Já cansamos de discutir nesta casa aqui a não permissão de radares móveis. A gente sabe que a razão do radar móvel realmente é arrecadar fundos. Se fosse radar fixo, fiscalizado, onde o cidadão, o motorista pudesse saber onde estava o radar para ele diminuir a velocidade, aí eu seria favorável. Mas com o radar móvel eu sou contrário à referida emenda. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia aqui que nos prestigia, a imprensa, serventuários da casa. Eu confesso, senhor presidente, que eu não tinha prestado muita atenção nessa emenda 2, na leitura geral dela. E quando o senhor agora estava lendo, a gente acabou prestando atenção e nós vemos que às vezes, vereador Ivan, nós temos que realmente prestar atenção até o último momento na leitura do projeto. Me recordo, vereador Simas, e dou os parabéns para o senhor de um projeto de lei que o senhor apresentou nesta casa em 2014, que proibiu o uso de radar móvel dentro das 4 linhas do município de Brusque. Justamente para não se criar dentro do nosso município uma fábrica de multas, que é isso que se chama. Me recordo da fala do vereador André Resini. O que adianta ter um guarda com radar móvel na beira-rio, multando todo mundo? Se o cara passa 50 ou a 100 por hora, vai multar, mas o acidente vai ocorrer da mesma forma. Qual é a prevenção do trânsito de um radar móvel? A não ser arrecadar. E o que me chamou a atenção, senhor presidente, foi que essa emenda foi proposta pelo ex-vereador Valmir Ludovic, através da vereadora Marlina, que inclusive está nos autos do processo, quando em 2014, com a aprovação da proibição do uso de radar móvel no nosso município, o então prefeito cassado Paulo Essel vetou o projeto. Por quê? Porque ele queria o radar móvel na mão da Guarda de Trânsito Municipal.
Para quê? Para arrecadar. Por quê? Porque a lombada eletrônica não arrecada. A lombada eletrônica, ela dá prejuízo, porque ela tem que ser alugada, o município tem que pagar o aluguel mensalmente, e como as pessoas não ganham multa nas lombadas eletrônicas, porque ela é bem sinalizada, ela é colocada em pontos estratégicos onde acontece acidente, mas como ela não traz benefício para o município, o senhor ex-prefeito cassado Paulo Essel vetou o projeto do então vereador Alessandro Simas. Esta Casa Legislativa teve a coragem de derrubar o veto do prefeito Paulo Essel na época e mantivemos a lei até hoje intacta, proibindo o uso de radar móvel dentro do município de Brusque para não arrecadar. Hoje, no início da sessão, eu já falei justamente isso da nossa rodovia Antônio Raio, onde 33.732 multas foram aplicadas nas pessoas que transitam pela rodovia. Uma rodovia duplicada, bem sinalizada, com poucas curvas, diga-se de passagem, e que a velocidade média é de 60 a 80 por hora. Eu concordo que a velocidade de 80 por hora nos locais onde nós temos aí casas, onde tem uma área urbana, seja mantida. Agora, onde não tem área urbana, você manter 80 km por hora é gozar da cara do cidadão. Porque aplicam 33, quase 34 mil multas que arrecadam quase 5 milhões de reais. Meu, seu, nosso. E agora eu vejo uma emenda dessa no plano de mobilidade do município, na tentativa de resgatar a utilização de radar móvel no nosso município, entre linhas, lá numa emenda que ninguém estava dando bola, vindo de quem? Novamente do Partido dos Trabalhadores. Vindo de quem? De quem vetou o projeto de lei que proibia o uso do radar móvel. Se tivessem colocado lombadas eletrônicas, vereador Ivan, nós não estaríamos aqui discutindo. Agora voltar a falar de radar móvel para multar o cidadão brusquense? Isso é inadmissível. Sou totalmente contrário. Não que as outras emendas, o que está na emenda não seja bom. Agora, por causa desta atitude, votarei contrário a essa emenda e, se for aprovado, espero que o prefeito Arivec vete essa emenda, porque realmente é... Obrigado, vereador. Continua a discussão com a palavra o vereador Alessandro Simas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu só vou aqui me manifestar rapidamente, fazendo minhas as palavras do vereador Jean Pirola, que me antecedeu, colocar aqui justamente, né, o projeto que nós fizemos lá atrás, que foi amplamente discutido, vereador André Resini. Alguns vereadores não participaram, não estavam naquela legislatura, mas foi amplamente discutido, objeto de audiência pública, uma discussão pela comunidade como um todo, que resultou na aprovação nessa casa do projeto de lei que proibia o uso de qualquer tipo de radar móvel nas mãos, tanto da Polícia Militar como nas mãos da Guarda Municipal de Trânsito. Ele está em vigor e, se nós votássemos a favor da emenda, a lei, acredito que ela revoga as disposições contrárias, automaticamente aquela lei estaria revogada e permitiria que o uso desses radares estaria autorizado. Se a gente analisar bem, e aí o vereador Jean veio com a rodovia Antônio Raio, né, como exemplo, é fato, é só nós acompanharmos um pouquinho e ver onde é que a Polícia Rodoviária Estadual fica na rodovia Antônio Raio. Sempre nos mesmos pontos onde não há concentração de pessoas, onde há um excesso de velocidade acima do 80 por hora, que ali realmente não é para andar 80 por hora. Por isso que, vereador Josimar, naquela oportunidade nós fizemos a lei, justamente porque eles não vão estar com o radar perto de uma escola, eles não vão estar com o radar perto do centro da cidade, eles vão estar onde?
atrás da árvore numa reta esperando o cidadão passar, em vez de passar a 40, que em muitos lugares é 40, ele passar a 55. E aí o bolso do cidadão vai doer. Por quê? Porque o objetivo do radar móvel ele é único e exclusivo arrecadação. Não é a lombada eletrônica, não é o controlador de velocidade sinalizado, que aí sim serve para educar e para dizer, aqui você tem que andar mais devagar, porque é um local onde tem uma escola, um local onde é aglomero, onde é um trânsito maior de pessoas. Você da parte, Deco. Obrigado, vereador. Eu estava lendo a emenda 2 ali, na hora que o presidente também lia, e é uma emenda, não, como o vereador Jean Pirola falou, é uma emenda até boa, tirando essa parte do radar móvel. A emenda ela é toda para outros modais, como ciclovia, ciclofaixas, é muito boa. Mas a parte do radar móvel, também não sou a favor, por causa dessa parte de estar escondido. E o senhor tem um projeto nessa Câmara, nessa casa aprovado, onde autoriza o município, que a gente já solicitou até para o Executivo, autoriza o município a contratar lombadas eletrônicas e radares fixos. Exatamente. Que eu acho justo. Bota em lugares perigosos, inclusive na nossa beira-rio, e contrata esse serviço de radar fixo. Mas pena tem essa parte do radar móvel que acaba estragando com a emenda. Obrigado. Obrigado, vereador. Justamente isso. Nós, esse final de semana, a gente acabou saindo da cidade, pegando a 101, pegando alguns trechos, e lá existem radares fixos. A 300 metros, radar. A 100 metros, radar. E está lá a placa do radar. Então, isso sim é orientar o motorista que ele precisa saber que naquele ponto a velocidade precisa ser menor do que a normal no trecho. Isso é educação ao trânsito. Isso é fazer com que os equipamentos de segurança no trânsito sejam bem utilizados. Por isso, meu posicionamento também, não obstante alguns itens da emenda serem positivos em relação à questão da ciclovia, o caminho das esculturas, mas com o inciso, se não me engano, 10 ou 11, que consta na emenda, permitindo a volta dos radares móveis. A volta não porque nós não permitimos na época, vereador Ivan, mas a possibilidade de, daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 5, daqui 10, esse equipamento seja utilizado em Brusque, nós nos posicionamos contrário, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Com a palavra, vereador Nick Imhoff. Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que nos acompanham aqui nessa casa, serventuários, toda a imprensa. Bom, quero aqui me juntar e dar apoio também aos vereadores que me antecederam. Isso é um absurdo nós estarmos discutindo, inclusive até um projeto desse que autoriza o executivo a utilizar o secador de cabelo no nosso município. Isso aí é algo inadmissível. A gente já vem discutindo já ao longo dessa legislatura inúmeras vezes problemas que nós temos com a indústria da multa, inclusive na nossa Antônio Raio, que nós vemos inúmeras vezes a polícia realmente lá com o secador de cabelo fazendo a máquina girar, multando aí as pessoas que lhe transitam. Então, espero que a gente realmente rejeite essa emenda. O plano de mobilidade é extremamente importante para o nosso município, mas é algo inconcebível aí a gente autorizar a indústria da multa se replicando aí no nosso município. Então, espero que nós conseguimos aí rejeitar essa emenda aí, que é algo inadmissível para todos os brusquenses. Isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Continua a discussão. Em votação, a emenda número 2, do projeto de lei número 105, 2022. A emenda está rejeitada com 12 votos contrários. Em discussão, a emenda
Número 3, a emenda número 3 ao projeto de lei número 105 de 2022. Então, coloco em votação a emenda número 3 ao projeto de lei número 105 de 2022. Aprovado com 11 votos favoráveis, 12 votos favoráveis. Colocamos, então, em discussão projeto de lei número 105 de 2022 com as emendas aprovadas. Em votação, o projeto de lei número 105 de 2022 com as emendas aprovadas. Aprovado com 12 votos favoráveis o projeto de lei número 105 de 2022 com as emendas que foram previamente aprovadas.